Graça e paz, muito bom dia. Vamos ao nosso devocional diário e nessa quarta-feira eu quero compartilhar algo que o Senhor me mostrou aqui nas Escrituras. Eu continuo estudando a história de José, procurando, caçando algumas coisas novas aqui. Eu já li por várias vezes esses textos, só que hoje o Senhor me entregou algo muito precioso e eu quero compartilhar com você. Veja só o que está escrito em Gênesis 40, versículo 2. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do comandante da guarda no cárcere, onde José estava preso. Irmãos, algo me saltou os olhos aqui enquanto eu li, enquanto eu meditava nesse texto. A história de José já havia avançado nessa altura do campeonato aqui. Ele já havia sido confrontado por inveja, já havia sido enganado pelos seus irmãos, jogado naquela cisterna, dito como morto, sido vendido por escravos. Já havia sido elevado dentro da casa de Potifar, o qual comprou ele como escravo. Deus já estava honrando a sua vida e em função de um pecado que ele não cometeu, ele foi colocado dentro dessa masmorra, dentro dessa prisão aqui. E quando ele estava nessa condição de encarceramento, vivendo uma injustiça, sendo colocado à prova, a sua fé sendo provada, a sua paciência sendo provada, a sua devoção e seu amor para com o Senhor sendo provados, Deus envia duas pessoas, um copeiro e um padeiro. E eu gosto de perguntar os porquês dentro das Escrituras para que o Espírito Santo ele possa me ensinar algo que vai além do logos, além do verbo, além daquilo que está descrito e possa se tornar uma palavra rema, uma palavra revelada pelo Senhor. Claro, sem nós de alguma forma confundirmos ou queremos falar de algo que não existe. Mas eu perguntei para o Senhor agora há pouco, quando eu meditava nesse texto, o porquê um copeiro e o porquê um padeiro. E foi maravilhoso aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O padeiro fala sobre o pão e o copeiro ele fala sobre o vinho, sobre as taças quais eram servidos. Afinal, eram dois cargos de talvez maior responsabilidade dentro do âmbito pessoal ali de Faraó, e o copeiro era responsável de servir o vinho e o padeiro era responsável de servir o pão. E o Senhor me mostrava uma tipologia de Cristo, como a teologia diz, um tipo de Cristo sendo manifesto nessa situação que José estava vivendo. Nessa situação tão difícil, tão constrangedora de injustiça, Deus envia um tipo de Cristo e através desse tipo de Cristo, José haveria de sair desta condição de prisão. O copeiro ele é livrado de todas as situações e o padeiro, logo na sequência, ele é condenado, mostrando também que o corpo, o pão, representado aqui, um tipo de Cristo, como eu falei, uma fração de Cristo, ele seria assim entregue de alguma forma em algum momento. E o sangue ele permaneceria tornando-se como um elemento da nova aliança. Mas não é isso que eu quero tratar, isso foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã que por muitas vezes nós estaremos em situações distintas, situações desconfortáveis de injustiça, onde levantam-se falácias contra as nossas vidas, onde nós estamos por vezes até em lugares tanto emocionais quanto espirituais, um tanto quanto insalubres, difíceis de lidar, e Deus ele vai sempre se apresentar de uma forma. E eu quero levar isso ao seu entendimento nessa manhã. Que você comece a observar na sua caminhada, nas suas trajetórias, os lugares que você tem habitado, lugares que o Senhor próprio tem te levado, se assim a sua vida está no altar dele, e que você possa treinar os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente de forma espiritual, para que você consiga reconhecer Cristo em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que se nós reconhecemos Cristo nos nossos caminhos, reconhecemos o Senhor, ele endireitará as nossas veredas, ele balizará as nossas vidas. Eu gosto muito de uma frase que diz que aquele que não vê Deus em tudo, ele não vê Deus em nada. Jesus estava sendo manifesto aqui dentro deste cárcere para que a fé, para que o propósito, para que os planos de Deus, juntamente com tudo isso, na vida de José pudessem se cumprir. Jesus estava manifesto dentro dessa prisão. E certamente Jesus está manifesto dentro da sua vida. Qual que é a diferença, por vezes, de nós e de José nesse contexto? Nós não conseguimos enxergar Deus em todas as situações. Nós fomos treinados a enxergar Deus somente nas coisas muito boas, prazerosas, que nos dão, de alguma forma, algum tipo de benefício. Mas quando nós mudamos o nosso foco, mudamos a nossa ótica e conseguimos enxergar nos detalhes que nós estamos vivendo e experienciando nas nossas vidas, quando assim nós conseguimos enxergar Deus em todas as estações, certamente é um momento ou o local espiritual de fé que nós deveríamos estar, habitar e ficar assim para toda a eternidade. Eu quero convidar você a olhar em volta da sua vida e procurar, mesmo que embora o dia de hoje esteja muito difícil para você, procure discernir, procure entender aquilo que Deus está falando e da forma com que ele tem se manifestado ao teu redor. Talvez ele venha em forma de pessoas, talvez ele venha em forma de uma canção, de uma música, de um letreiro, de um luminoso, de uma placa de trânsito, talvez venha através de pessoas dentro do seu trabalho, da sua escola. Eu sei que Deus ele é onisciente, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo faz. Eu sei que Deus ele é o grande El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso e certamente ele está neste exato momento agindo em prol da sua vida. Treine os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, para que você consiga discernir isso no mundo físico que está sendo manifesto através do Senhor no mundo espiritual. Hoje é um belo dia para você enxergar Jesus em todos os seus caminhos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Queremos te agradecer. Senhor, obrigado por essa palavra rema que veio direto ao meu coração nessa manhã, Senhor. Que os meus irmãos que estão aqui ouvindo, aqueles que o Senhor escolheu para estarem recebendo essa mensagem, eles possam olhar no seu redor e ver a manifestação da sua atemporalidade, da sua onipresença, Senhor. O Senhor que está em todos os tempos, o Senhor que está em todos os lugares.
Ah, Jesus, nos ensina a te enxergar em todos os nossos caminhos. Nós não queremos mais pensar que estamos sozinhos, não. Nós queremos, assim como José, sermos visitados, mesmo que de uma forma ali desconstruída, aquela figura de Jesus. Nós queremos também ter esse discernimento e que isso abasteça o nosso coração para que nós venhamos seguir, avançar e prosperar naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Olhe ao seu redor, Deus está manifesto onde quer que você esteja. Que o Senhor te abençoe.